Eduardo, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes, né? Eu que agradeço a oportunidade e também me sinto lisonjeado por mais uma vez estar aqui. Tu sabe que hoje nós vamos ser muito odiados, porque a gente toca num assunto que é muito polêmico. Sem dúvida alguma. Tu sabe que eu sou o palestrante mais indesejado da região, sou eu, né? Indesejado, é isso aí. Exatamente. Eduardo, eu já te fiz essa pergunta, consultor em independência química, quanto tempo tu trabalha com isso mesmo? 25 anos. 25 anos. São mais homens ou mulheres, teus pacientes? Homens, na maioria. Porque eles consomem mais ou porque a mulher demora mais para procurar ajuda? Porque eles consomem mais e porque ainda existe uma situação assim velada, né, do alcoolismo da mulher. Então a coisa ainda permanece mais debaixo do tapete, vamos dizer assim. Ela demora mais. E demora mais a procurar ajuda. Já melhorou, né, mas ainda ocorre isso. E pela tua experiência nesses 25 anos, a mulher quando procura ajuda é uma mulher de que faixa etária? Geralmente entre os 25 e os 45 anos. Jovem? Jovem. O consumo de bebida... Aqui, claro, a gente acaba falando mais das mulheres, né? Mas talvez essa seja uma resposta para todos os públicos. Esse consumo, quando vai para o exagerado, quando perdeu as estribeiras, ele sempre tem uma causa emocional por trás? É muito relativo, tá, Aline? Se a gente for ver... o alcoolismo é uma doença de etiologia multifatorial. É uma doença. É uma doença. São múltiplos fatores que levam o indivíduo a adquirir a doença do alcoolismo. Tá? Porque, exceto bebês que já nascem com síndrome de abstinência, porque a mãe consumiu muito álcool na gestação, ninguém nasce com alcoolismo, né? A pessoa desenvolve a doença a partir da experimentação e do consumo. Tá? E aí são N os fatores, né, que podem levar a pessoa a desenvolver essa doença, certo? Mas, assim, uma coisa que eu acredito que seja ponto crucial, assim, e que está em quase todos os casos, é que, a partir do momento que a substância entrou na vida da pessoa e começou a ter um papel de relevância, é porque ela veio cumprir um papel. Me exemplifica, assim. Por exemplo, todas as substâncias, as drogas, de um modo geral, elas são classificadas pelo efeito que elas causam no organismo. Então, são 3 grandes grupos, tá? Tem o grupo de drogas depressoras do sistema nervoso central, as estimulantes e as perturbadoras, né? Então, por exemplo, um cidadão que está bebendo horrores, né? E relata muito estresse por causa do trabalho, etc. e tal. Muitas vezes esse alcoolismo exagerado dele está para tentar diminuir uma ansiedade patológica. Causa um efeito. Porque o álcool é depressor e diminui essa atividade cerebral, a pessoa se acalma. Lógico, gera uma série de outras consequências muito danosas, né? Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, um cidadão tem uma dificuldade psicológica, baixa autoestima. A cocaína entra na vida do cara, resolve o problema num primeiro momento, né? Porque ele vai ser o gigante que ele sonhava ser, né? A cocaína é estimulante, dá vigor físico, eloquência verbal, profusão de pensamentos, ele é o cara, né? Só que no decorrer do uso, ele vai desenvolver a dependência e vai perder esse ganho mecânico também, entendeu? Mas por trás disso tinha o quê? A baixa autoestima. Havia uma necessidade. Exatamente. Então, por isso que é muito singular, né? E os tratamentos hoje, não existe uma fórmula de tratamento que sirva para todo mundo, né? Isso está muito claro já há muito tempo, né? Então, para cada indivíduo tem que se desenvolver um plano de tratamento individual. Eduardo, se a gente fizéssemos aqui uma linha do tempo, né? E nós tivemos esse bate-papo em outro dezembro, em outro verão, né? Nós já tivemos esse bate-papo. Lá na pandemia se falou muito do aumento do consumo da bebida. De lá para cá, esse aumento diminuiu, esse aumento seguiu, porque naquela época era uma preocupação que os profissionais tinham, você nos trazia essa pauta, porque as pessoas estavam em casa e consumindo muito. Mas nós voltamos à vida normal depois. E aí? E aí que, infelizmente, se manteve o consumo. Não, e veja que loucura, né? Porque nós flexibilizamos
tudo que a gente aprendeu na pandemia. A gente já não lava a mão como a gente lavava, a gente não usa álcool gel, nós estávamos odiando a sacolinha do supermercado, ela ficava lá fora. Eu até brinco às vezes com os meus alunos quando eu falo de flexibilização, né? Nós tirávamos a roupa na rua para não entrar em casa com nada. Isso tudo a gente esqueceu, mas o consumo de álcool ficou. O consumo de álcool ficou. Foi medido esse consumo, tá, por uma série de instituições. Eu posso deixar contigo aí depois aqui as fontes, tá, do consumo de início de 2020 a 2022, que foi o pico, né, da pandemia. A partir de 2023 a gente foi flexibilizando mais as coisas, né? E aí foi medido esse aumento, tá? Houve um aumento significativo e de lá para cá não houve uma diminuição de consumo no total. Houve em algumas categorias de consumidores, né? E a gente estava falando em off antes, por exemplo, a grande notícia, que eu acho que é muito salutar, né, é que os nossos jovens estão bebendo menos. Há uma tendência mundial, inclusive, tá, que a juventude tem bebido menos do que em outras gerações. É uma ótima notícia. Não, maravilhosa, né? Parece meio surreal isso, tá? Porque eu até te disse isso nos bastidores. A sensação que a gente tem a olho nu não é essa, né? É que o que acontece? A gente, vamos pro exemplo, tá? Tu pega o teu carro hoje de noite e tu dá uma volta em Lajeado, passa pela Alberto Pasqualini, ali tem 300, tô exagerando, obviamente, mas tem várias lojinhas ali vendendo bebida, etc e tal. Tá cheio de uma galera ali de juventude bebendo, etc e tal. Mas eu te convido a tu frequentar uma academia, por exemplo, tá? E tu vai ver um monte de gurizada, geração saúde, que tá lá com a garrafinha tomando água, que tá tomando creatina, que tá tomando whey, que tá cuidando da alimentação, que tá se esforçando para ficar saudável. Isso é fantástico, né? Sim, que bom, né? Que bom que a gente está fazendo isso. Eduardo, eu tinha a sensação que o lógico, me parecia, era ter um pudor de beber. Por exemplo, de beber e dirigir, né? Porque a legislação é bem clara quanto a isso, né? Não, a legislação não prevê nem o consumo da bebida de forma social, que as pessoas adoram dizer que bebem socialmente, né? Mas não pode. E me parece que lá no passado, quando a legislação entrou em vigor, se tinha um certo pudor. Hoje não. A gente identifica a pessoa saindo com a chave do carro numa mão e com a bebida na outra mão. E a sensação que eu tenho é que as coisas viraram. Agora a gente sente pudor caso nós não vamos beber. Nós estamos felizes, estamos celebrando, mas nós vamos celebrar com outra coisa que não tenha álcool. É uma sensação que se confirma aí? Infelizmente, né? Porque ainda, né, de tempo em tempo, a gente escuta uma notícia escabrosa, né, de que alguém atropelou alguém ou causou um acidente e assim por conta. Mas também o que a gente vê também, né, Aline, é que há uma pressão muito meio que mascarada, mas existe, né? Por exemplo, para esse consumo. Vamos combinar, né? Com todo respeito aos donos de loja de conveniência, né? Impostos de gasolina, etc. e tal. Puxa vida, né? Tu tá ali num posto de gasolina que por si só já é um ambiente perigoso, né? Para questão de incêndio, de algum acidente, etc. e tal. Aí tem uma loja de conveniência, né? Onde é um bar, né? Porque tem tudo que é tipo de bebida alcoólica para vender, né? Então a pessoa está ali abastecendo o carro, já tem a facilidade para pegar bebida alcoólica, certo? Que é proibido por lei, né? E hoje até outros produtos em algumas lojas de conveniência se acha, né? Que é o vape, que é proibido o comércio, mas tu tem para vender, tem seda para enrolar baseado de maconha, né? Tem tudo. Né? Então, a sociedade também ela é pressionada, né, a esse consumo. Eu também fiquei impressionado essa semana, a gente não chegou a conversar sobre isso, mas eu estava saindo do meu consultório essa semana, por volta das 11h30 da manhã, e aí eu vi um rapaz que saiu, de um lado tem uma loja de bebida, do outro tem uma oficina, né, e o rapaz saiu da loja de bebida com uma long neck na mão, foi até a oficina, pegou a chave do carro, entrou no carro e saiu dirigindo com uma long neck na mão às 11h da manhã. Parece que é normal, né? E tá tudo certo, sabe? Não causa mais estranheza. E sabe o que me causa estranheza? Porque isso também acontece muitas vezes no consultório, dentro das clínicas, né? A gente vê os usuários revoltadíssimos
com os agentes da lei que punem quem faz errado. Né? Então, se a Polícia Rodoviária Federal ter pegado dirigindo embriagado, se a Polícia Estadual, se o Azulzinho aqui de Lajados, errado é a lei, entende? E essa cultura está dentro da sociedade com as pessoas, entende? Ah, não tem mais o que fazer, porque não vai cuidar da tua vida, e não sei mais o quê. Não, mas parei um pouquinho. Né? A pessoa está completamente errada, está colocando em risco a sua vida, a vida das outras pessoas, está descumprindo uma lei, e errado é o agente público que está... Né? Isso é a questão da doença, né? Da negação do problema. E aí quem não consome, né? Não, olha, eu estou dirigindo, então não vou consumir, eu vou celebrar, mas não vou consumir. Essa pessoa acaba ficando constrangida, né? Essa pessoa fica constrangida pelo não aceite da bebida. Perfeito, e até tema hoje de estudo, né? Exato. Assim, das universidades mais famosas aí do planeta, né? A vergonha da sobriedade. Tá? Porque a gente está vindo, e isso vai gerar um conflito, porque está vindo aí uma geração que não está bebendo, está buscando a sobriedade, né? E tem os que bebem, então, e por se sentirem incomodados com isso, né? Acabam tentando gerar um mal-estar em quem não está bebendo, né? Com aquelas coisas, né? Aquelas, mas tu não bebe? Mas por que não? O que tu tem de errado? O que aconteceu? Tua mulher não deixa? Teu pai não quer? Né? Começam com aquelas... Né? Tá doente? Sabe o que eu acho muito curioso, Eduardo? É assim, mas a tua mulher não dirige? Não, ela dirige, mas a gente está fazendo uma escolha nesse momento, né? Olha que caminho inverso. Num passado não tão distante, a mulher dirigir não era algo normal, né? Não era nem algo assim visto com bons olhos, tanto que ainda reverbera piadas de mau gosto, e piadas de mau gosto não são piadas, né? Como mulher no volante, aquela história toda. Mas aí agora, para a liberdade do consumo, é assim, não, mas ela dirige. Agora nós conseguimos o direito de dirigir, porque daí é a liberdade. Coitado, ele não vai poder beber porque a mulher não dirige. Não, gente, a gente combinou de fazer isso, né? Isso seria uma pauta para a vida. Não, assim. E eu vou te dizer, né? As pessoas não se dão por conta, né? Olha só a gravidade disso. Tu imagina um cidadão, para não citar nomes, vou citar eu. Eu estou há 26 anos em sobriedade, porque eu quase morri de tanto beber e usar cocaína. Então, se eu voltar a beber, a minha vida está em risco, Aline. Minha vida está em risco. Né? E aí, muitas vezes, o cidadão fica, né, me pressionando a beber. Não respeita a minha condição de doente. É a mesma coisa que o cara tem diabetes, está lá, quase perdeu a perna, porque está com uma doença terrível dessas, e alguém querendo enfiar um quindão goela abaixo do cara. E aí tu te justifica, né? Tu começa a te justificar. Eduardo, o efeito da bebida, agora a gente vamos pensar que final de ano, né? Tem as festas das empresas, das organizações, dos grupos de amigos, tem festa, e que bom, acho assim, a gente precisa celebrar, honrar o 2024, né? Claro que às vezes quase beira uma insanidade, tanto comemoração, mas não é a pauta de agora. Acho que a comemoração é sempre válida, ainda mais depois desse ano que a gente viveu. Mas, inevitavelmente, falou comemoração, falou em bebida, né? Poderia ser bebemoração, né? Sempre, né? Sempre tá ali. Eu jamais esqueci uma fala tua numa das entrevistas que tu disse, por que a gente tem bebida alcoólica numa festa de batizado, por exemplo, né? Por que a gente faz isso? Então isso fica reverberando muito uma fala que tu fez em alguma das entrevistas, né? Que nos faz pensar, realmente, por que a gente tem? Por quê? Né? Não era esse o objetivo. Mas voltando às comemorações de final de ano, verão, a gente sabe que esse consumo vai aumentar. O efeito da bebida alcoólica no homem e na mulher, no organismo, vai ser diferente? É diferente. Por um fator bem fácil de se entender, né? O organismo feminino tem menos líquido do que no organismo masculino, tá? E isso faz com que o álcool fique mais tempo presente atuando no organismo feminino. E além disso, o fígado também né, não tem as mesmas características, não produz algumas enzimas que protege e tal. Então, o efeito do álcool ele é mais agressivo na mulher do que no homem. E existe uma classificação, uma forma de determinar o que é esse beber socialmente que as pessoas tanto sugerem? É muito difícil, tá? Porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? A gente sabe, né? Fulano lá toma meia dúzia de cerveja, entra no carro e sai dirigindo numa boa. O outro toma duas, não consegue nem levantar da cadeira.
por causa do metabolismo, né? Entendi. Né? Tanto que para a gente dar um diagnóstico de alcoolismo, né, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Para a gente dar um diagnóstico de alcoolismo, eu não preciso saber a quantidade que a pessoa bebe, nem a frequência, nem o tipo da bebida. Eu vou avaliar outros 7 critérios. Esses 3 que eu falei agora vão tipificar aquele bebedor e vai me ajudar a organizar o tratamento dele. Mas o diagnóstico é feito em outras bases, tá? De comportamento. Aliás, essa seria uma pergunta, né? O cidadão que vai na festa, ou na confraternização lá da firma, exagera no consumo, né? Sai de lá e todo mundo está identificando que esse cara teve um consumo exagerado, mas no outro dia tudo bem, ele vai trabalhar, ele segue a vida, na noite ele tem outra confraternização, ele repete esse perfil. Quando que tem que chamar atenção, opa, isso aqui não está normal, porque também tem a sensação de que se eu exagero, mas no outro dia eu toco a minha vida normal, eu não tenho um problema com bebidas. O que a gente tem que sempre deixar bem claro é que é o seguinte, né? Não existe consumo de bebida alcoólica que não seja nociva ao organismo humano. Todo é. Todo é, independente da quantidade e do tipo de bebida, tá? O que a gente tem muito assim dentro desses critérios até para diagnóstico, mas eu acho que uma forma mais geral assim para a pessoa se dar por conta é ela própria ou quem está por perto dela identificar, né, se esse tipo de comportamento da pessoa, se esse consumo está gerando algum tipo de prejuízo na vida da pessoa. Por exemplo, se ela está descumprindo compromissos, né, se ela está gastando mais do que deveria, se ela está passando mais tempo praticando o ato de consumo do que outras coisas que antes ela dava mais relevância. Entendi. Né? Se o desempenho dela no trabalho ou na vida acadêmica, seja o que for, né, está prejudicado. Eu acho que é olhando os prejuízos e trazendo essa realidade para a pessoa. Tá entendendo? E também buscar uma ajuda, né, para poder ter, né, um diagnóstico mais adequado, né? Eduardo Kaufmann, consultor em dependência química, 25 anos de experiência. Hoje a gente está falando um pouquinho desse exagero aí do consumo da bebida alcoólica, e especialmente agora nas festas de final de ano, o verão, a praia, as férias. Eu dizia, inclusive, antes, Eduardo, que uma das primeiras entrevistas que eu fiz com a Rede de Enfrentamento para falar sobre a Casa de Passagem, isso já tem lá 10 anos, eu perguntava quando que a casa ficava lotada, as festas de final de ano, carnaval, esses feriados prolongados, e aí eu pergunto por quê. Semana Farroupilha. Exato. Outra pauta aqui. Tu para de criar polêmica nesse sábado, Eduardo, mas é isso, né? Falar sobre assuntos que... Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para falar o que for necessário. Isso aí, vamos lá. E a gente toca, e eu dizia lá na abertura, hoje nós vamos tocar nas feridas, né? Porque a gente não quer falar sobre isso. Sim. A gente não quer, a gente quer negligenciar. E aí e aí eu fiz essa pergunta muito ingênua naquela oportunidade, mas por que nos feriados, né? E aí a relação forte com o consumo da bebida alcoólica. Claro, aquela família já vem disfuncional, já vem com a violência fazendo parte, mas com o aumento do consumo aquilo fica ainda mais evidente, fica de fato uma agressão física que tira olha que grave, né? Tira essa mulher e essa criança do seu lar numa festa, por exemplo, de Natal e Ano Novo. Quando não acaba em feminicídio, exato, né? Quando a gente não vai para situações ainda muito mais graves. Tu toca eu brinco contigo, né? Tu toca na Semana Farroupilha, mas nos festejos também se perde um pouco do propósito quando o consumo de bebida alcoólica é a primeira coisa que a gente identifica, né? Sim. Daí parece que todo o outro restante ficou para depois. Exatamente. E a própria festa de final de ano também isso. E aí eu te dizia antes de ir para o intervalo e para nossa audiência, na prática, lá na nossa casa, agora a gente pontuou um monte de coisa, falou que no organismo da mulher é diferente, explicamos tudo para nossa audiência. Na prática, lá na minha casa, o que eu começo a fazer hoje? Em primeiro lugar, né, procurar, se tiver o consumo, ter um consumo mais consciente possível. Tá? Eu não gosto muito da expressão, mas ela é técnica, né, o tal do consumo recreativo, né? De substâncias psicoativas, né? Que na prática é o quê? Um pouquinho? É o beber social aquele, né? Tá. Que algumas pessoas falam, né? A gente sempre brinca, né? Que tem que cuidar eu bebo socialmente, porque é socialmente, muitas vezes, né? Então, entendi. Entendeu a pegada? Hoje tu tá do mal. Tá, mas aí sim, o que acontece? Porque o socialmente, para mim, de repente, é uma long neck. Para quem tá do meu lado, são 7. Perfeito. Mas olha só, o que a gente tem que ver em primeiro lugar? A questão de proteger
as pessoas ou as crianças que ainda não bebem ou não fazem uso de nenhuma substância. Porque o que é visto pela ciência? Quanto mais a gente conseguir retardar o consumo de bebida alcoólica nas crianças, né, menor vai ser a probabilidade de ela vir a se tornar dependente de alguma substância. Então não é à toa que a bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, tá, papai e mamãe? Tem uma série de questões técnicas, científicas, como, por exemplo, a maturação cerebral, né? Uma criança com 14, 15, 16 anos de idade, isso é outra coisa, tá? O filhote, a filhota com 16 anos de idade não é adulto, tá? Ele é adolescente ainda, né? Então, essa maturação cerebral vai, em média, até os 21, quiçá 24 anos, né? Então, a pessoa ficar encharcando o cérebro de bebida alcoólica na tenra idade vai trazer problemas, né, e consequências mais rápido e mais graves. Então, por exemplo, não começar a criar uma cultura de bebedor nessa criança, como, por exemplo, agora, final de ano, o famoso apelo da champanhe sem álcool, né? Tem uns produtores que são assim... Aí tu disse depois que eu tô mal, né? Eu tô todo mal, né? Mas as pessoas vão lá e colocam um rótulo com a Cinderela, né? Tu sabe que essa foi uma fala que tu fez também aqui numa oportunidade de entrevista tem muitos anos, Eduardo. Isso me marcou de uma forma incrível, porque não tem possibilidade de eu não lembrar disso e agora achar estranho esse produto. Que até então, até tu falar sobre isso, ok, era um refrigerante disfarçado de bebida alcoólica para criança brindar. Exatamente, mas não tem maldade nenhuma, mas está induzindo aquela criança ao consumo de uma substância ali adiante. E talvez até de uma forma mais precoce, porque ela já está podendo ter acesso àquela garrafa, já está estourando a rolha, já está fazendo o ritual. E, de novo, ligar a possibilidade de estar feliz ao consumo. Exatamente, né? Então, primeiramente isso, né, papai e mamãe? Pensem bem, né? Criança brinda com água mineral, brinca com Guaraná Zero da Fruc, tá entendendo? Com esse tipo de bebida que existe na sociedade, com suquinho. E tá tudo certo. Com aguinha mineral, com bolinha, dá até formigamento no nariz, igual a champanhe, não tem problema nenhum. Tá entendendo? Outra coisa, evitar os exageros, né? Evitar os exageros. Também ter consciência de, no meio onde é que tu tá ali organizando a festa, que tá, se tiver alguém, idoso, que toma medicação, né? Alguém que tenha problema com bebida, com droga, que não está fazendo o consumo, respeite essa pessoa, não fique oferecendo, né? Não peça para ela servir para alguém, né? Vamos respeitar as vulnerabilidades alheias, né? Assim como a gente quer que as pessoas respeitem a nossa, tá? E aí manter um padrão de consumo, né? Que eu sei que tu tá louca para que eu fale a respeito disso, eu né? e todo mundo. Padrão de consumo, tá? A Organização Mundial de Saúde já teve um padrão de consumo de bebida alcoólica que fosse o menos nocivo possível, tá? Que seria mais ou menos assim, uma semana de 7 dias, que a pessoa fizesse o consumo no máximo por 3 dias, intercalando dia sim, dia não. Por que o intercalando? Porque se tu der esse tempo, o organismo vai metabolizar esse álcool e vai eliminar as toxinas, né, na urina, nas fezes, no suor, no escarro, né, de todas as formas que o nosso organismo elimina as toxinas, né? Então, vejam bem, teu organismo está sendo intoxicado, tu tem que dar um tempo para ele desintoxicar. Olha a maldade, né? Entendeu? Não é então, simples. Seria... Não bebe um dia, bebe outro, não bebe um, bebe outro. Não adianta não beber 2, 3 dias para beber depois tudo junto, porque daí esse processo de desintoxicação não vai acontecer e vai acumular muita bebida alcoólica no organismo. O padrão de consumo. Então, a Organização Mundial de Saúde criou uma tabela de dose alcoólica, que seria assim, uma dose de cerveja seria uma long neck, uma dose de vinho, um cálice normal, tá? Não aquele cálice do Hadith que ele leva nas costas, né? Gigantesco. Uma dose de uísque, ou de vodka, ou de gin, né? Um shot de cachaça ou de tequila, né? Essas seriam as medidas, né? Até para facilitar o controle. Então, veja bem, um homem adulto, ele deveria, em cada ocasião que ele bebe, beber no máximo
no máximo dos máximos, 3 doses. Que seriam, por exemplo, cerveja 3 long necks. 3 long neck. Então, bebeu hoje de sábado, ele não pode, teoricamente, né? O indicado é não beber no domingo. Exatamente. Para o corpo se livrar daquela toxina. Ou 3 doses de gin, ou 3 doses de uísque, ou 3 cálices de vinho, né, etc. Vamos combinar, né, minha amiga Aline? É bem abaixo do que a maioria do povo consome de cerveja. Eu já vi pessoas tomarem 3 cervejas enquanto estavam abastecendo o carro num posto de gasolina. Tá entendendo? Entendeu? Então, eis a questão, né? Então a pessoa tem que se dar por conta disso. Outras coisas importantes. A gente, quando fala em bebida alcoólica, a gente pensa só no fígado, né? Uhum. Não se esqueçam que o órgão que primeiramente abstrai o álcool é o estômago. Uhum. E realmente aquela história que os antigos ensinavam que não toma bebida de estômago vazio, né? Faz um lanche, come alguma coisa, etc. e tal, é verdade. Né? Então, vai para a festa da empresa, não quer passar vergonha, encher a cara, pagar mico, perder emprego. Eu perdi um emprego uma vez em Porto Alegre por causa da minha conduta na festa da empresa, um emprego maravilhoso. Né? Perdi a noção, alcoolizado, e perdi o emprego. Come alguma coisa antes, tá? Nada muito pesado, um sanduíche, toma um copo de suco, etc. e tal, né? Ou então, se você já sabe que tem uma tendência, né, a ficar embriagado muito facilmente, não bebe antes do jantar ser servido, começa a beber somente depois. Não precisa beber no padrão que os outros querem que tu beba. Beba no seu padrão. E aí a gente volta pra ter autoestima elevada, né? Porque daí tu tá seguro. Não vou beber agora, vou beber depois, não vou beber tudo isso, vou beber só aquilo. Eu não me deixo influenciar, porque minha autoestima está elevada e eu tô seguro da minha decisão, né? A gente faz uma volta e cai de novo nisso. Não, exato. Nessa segurança, né? E outra coisa também, que eu vou bater muito na tecla, assim, né? Respeitem as pessoas que não bebem e que não usam droga. Por favor. Tendo ou não passado por tratamento, etc. Uma pessoa que tenha como opção na sua vida não beber... Tá? Respeitem e talvez até sigam o exemplo dela. Performem, porque né? Porque eu acho que muito dessa pegação no pé, literalmente, é inveja. Sim, porque é uma decisão que talvez eu gostaria de tomar e não tenho coragem, né? Porque tu tem que ter coragem para tomar essa decisão. Não tem coragem, não consegue, né? Tá tendo prejuízo em função disso, ou muitas vezes está vendo, né? E a gente vai ver, né, que tu falou em performar, né? A performance da pessoa que não bebe, ela começa a se destacar, né, em N aspectos, né? Físico, mental, espiritual, profissional, afetivo, né? Porque a pessoa, ela tá mais inteira. Exato, entendeu? Tá entregando mais, né? Não resta dúvida, né? Então que a gente possa lidar mais dessa forma. E tu vê, né? A gente vai ter um feriado meio estendido. Vai. Né? Porque dia 24 é terça, né? Então tem muita gente que não vai trabalhar já segunda, entendeu? Vai voltar... Ou não vai voltar naquele restante de semana ali, né? Na quinta e na sexta. Então a tendência, infelizmente, e no final de ano vai acontecer a mesma coisa. Exato. Então o que acontece? A pessoa já para na sexta e já começa a comemoração antecipadamente. Tome cuidado com isso, né? Não fique alcoolizado na véspera, você vai perder a festa. Exato. Né? Vai com calma, te prepara para isso tudo, né? Eduardo, agradecer sempre a tua forma solista aqui de nos atender, trazendo informação de forma clara, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita gente pensar na sua conduta aí no final de ano. Claro que a gente falou especialmente para o público feminino, mas se estende a todos os públicos, né? O Papos acaba tendo essa fala mais próxima das mulheres, mas esse conteúdo é para todos. Muito obrigada, um bom final de ano, um bom Natal. E sempre pauta aberta para ti aqui no Papos. Legal, obrigado Aline, obrigado à audiência aí também, um Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e que a gente possa ter um ano mais sóbrio em 2025.